Olá, pessoal. Essa é uma resolução de exercícios, conforme foi pedido por vocês, da página 150, o livro da escola, Ciscato Pereira, Química, volume 1 de 2016. Primeiro exercício, um tempinho aí para pausar e ler o exercício antes da gente resolver. Bom, o que ele quer saber nesse exercício é qual é o pH do suco de abacaxi, certo? E qual é o pH da água de sabão. Quer dizer, a água com sabão em pó. Não quer saber exatamente qual é o pH, né? Mas que a gente já saiba o pH através de conhecimentos populares, que os sabões normalmente vão ser mais neutros, e o suco de abacaxi, principalmente o abacaxi, que está naquela classe muito conhecida como as frutas cítricas, que são mais ácidas, né, que a maioria dos outros alimentos. Ele quer então dizer qual vai ser a cor do indicador, ele quer que a gente diga qual é a cor do indicador quando forem testadas, né, essas substâncias. E é muito importante você não confundir a cor do indicador com a cor do produto, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode, por exemplo, pegar uma quantidade muito pequena de suco de abacaxi e diluir ela em água, de tal forma que o suco de abacaxi mesmo, aquele amarelado, você não vai ver muito, você vai ver um amarelozinho bem apagado. O sabão em pó é a mesma coisa, né? Pode chegar até a ficar transparente se você fizer uma boa solução de sabão em pó e água. Só que quando você coloca um indicador, normalmente os indicadores eles são cores muito fortes. Se o suco de abacaxi é ácido, né? Não muito ácido, mas ácido, ele vai ter aqui uma cor amarela. E se o sabão em pó, ele é básico, mas não muito básico, né? Porque a gente sabe que ele não se compara com a soda cáustica, que é muito básica e chega a queimar a nossa pele. Ele é apenas básico. Ele vai ter aqui um indicador na cor azul. E certamente quando ele fala desse indicador azul, é porque é um azul bem nítido, que dá para você ver que o teste deu azul. Próxima questão, uma pausa aí para poder ler a questão antes da gente resolver. Essa estudante, então, ela fez um experimento. Ela pegou um sal e dissolveu ele em água. Quando ela dissolveu ele em água, ela chegou à conclusão de que ele é solúvel, certo? É solúvel. A conclusão dela está certa. Se dissolveu, ele é solúvel. Depois, ela decidiu jogar na fenolftalaína, fazer um teste com o indicador de ácido base do fenolftalaína e ficou incolor. E aí a conclusão que ela tirou disso é que esse sal, ele é um sal ácido. Essa conclusão ela não está exatamente certa, por quê? Quando você olha aqui a fenolftalaína, a partir do momento que você tem um pH 8, ela começa a passar a transição de incolor para rosa. Ela vai ficando rosa clarinho, vai escurecendo aos pouquinhos, até que chega no pH 10, que ela vai ficar bem rosa. No entanto, se ela está incolor, significa que o pH dela pode ser de 0 até 8. E a gente tem um detalhe de que 0 até 7 a gente tem um pH ácido, certo? Mas de 7 a 8 a gente tem um pH um pouco mais básico, né? Meio que neutro aí. O que ela não considera, então, é que esse pozinho que ela misturou lá, ele pode ter um caráter neutro. Ele pode ter um caráter ácido ou ele pode ter um caráter neutro. Portanto, não dá para definir se ele é ácido ou se ele é neutro apenas com esse teste. Uma pausa aí para ler a questão antes da gente começar a resolver. A gente tem então um produto farmacêutico que precisa ter um pH de 6 a 6,7. E ele quer que a gente escolha dois indicadores para poder fazer esse teste. E a gente vai raciocinar que indicadores podem ser. Se você ainda não entendeu essa tabela, eu vou explicar mais ou menos aqui com o nosso alaranjado de metila. Ó, quando a solução ela é
ácida menor do que 3,2, a solução vai ser vermelha. A partir do momento agora está mais visível, né? A partir do momento que ela está em 3,2 a 4,4, ela tá nessa faixa de transição aqui. Ela era vermelha e tá ficando cada vez mais amarelada. Até chegar o momento de 4,4 adiante, ela vai ser amarela. É isso que essa tabela quer dizer. Dessa forma, então, os indicadores que eu escolhi foram o vermelho, cadê? Vermelho de fenol e o vermelho de metila. Lembrando, então, que ele quer um pH de 6 a 6,7. O vermelho de metila, então, a partir do momento que ele chegar a 6, deu 6, ele vai estar, então, no teste bem amarelo. Lembrando que o teste tem que ser separado, tá? Uma amostra joga lá vermelho de metila, em a outra amostra eu jogo o vermelho de fenol, porque se eu misturar os dois dá errado. Então, a partir do momento que o pH está maior do que 6, ele vai ficar amarelo, que é a indicação, certo, desse indicador aqui, vermelho de metila. E o vermelho de fenol, a partir do momento que ele está 6,7, ele quer até 6,7, não é? A partir do momento que ele está 6,7, ele começa uma transição de vermelho ou de amarelo para vermelho. Vai avermelhando, até que quando chegar a 8,1 ele fica completamente vermelho. Mas se ele é amarelo, com o teste de vermelho de fenol, quer dizer que o pH é menor do que 6,7 ou 6,7. É exatamente o que ele está querendo. Por isso que o vermelho de metila e o vermelho de fenol são os melhores indicadores para esse teste. Uma pausa aí para poder ler o exercício. Vamos lá então, o que aconteceu? Ele fez um teste lá com o efluente que saía da fábrica, para saber se esse efluente tem a faixa de pH, lá na faixa de pH, ó, de 6,8 a 7,2, para saber se ele está nessa faixa de pH, se ele pode ou não ser descartado em um rio. Porque se ele não estiver nessa faixa de pH, ou ele é muito ácido ou ele é muito básico. E aí vai prejudicar a saúde do rio, ele não pode ser jogado no rio. Ele fala que o teste foi feito com alaranjado de metila. E nesse teste, o pH, a cor que deu, né, foi amarelo. O que significa esse teste? Significa que esse efluente tem um pH maior do que 4,4. Depois ele fez outro teste com o verde de bromocresol. E esse teste deu azul. Quando esse teste dá azul, bem azul, o que quer dizer? Ó, por que é verde, né? Porque quando estiver na faixa de transição você vai ver verde, né? Mas aí quando dá azul, significa que ele tem um pH maior do que 6,4. Foi o que o indicador revelou. E aí ele fez outro teste com vermelho de fenol. E esse teste deu amarelo. Se esse teste deu amarelo, significa que ele tem um pH até 6,7, menor do que 6,7. O que a gente tira de conclusão disso, então? Que ele tem um pH entre 5,4 e 6,7. Qual é a conclusão, então? Esse pH está fora da faixa permitida que pode ser jogado aqui nos rios. O efluente tem um pH mais ácido, é um efluente ácido. Esse efluente ácido não pode ser jogado nos rios,
Portanto, a resposta à questão é não, porque ele é muito ácido, de acordo com os testes e os resultados dos testes. Uma pausa, então, para ler a próxima questão. A primeira coisa que ele pergunta é: dos pHs medidos, né, das chuvas, qual das cidades foi a que teve a chuva mais ácida? E aí, lembrando para vocês aqui, como eu falei, não tem nenhuma chuva neutra e não tem nenhuma chuva básica, porque, como eu falei, é natural que as chuvas sejam ácidas. O que não pode acontecer é que elas sejam ácidas demais. A gente tem, então, que a maior acidez está aqui na cidade de Piracicaba. E a menor acidez está aqui em Cubatão. Porque, como vocês sabem, né, a escala de pH, que vai de 0 a 14, entre 0 e 7 nós temos valores ácidos. Quanto menor for o valor, mais ácido é. E aí ele pergunta para você qual é a diferença entre Cubatão e Piracicaba. Qual é essa diferença? Né? Será que a diferença é só de um valor? De 1? pH é de 1. O que significa isso? A gente vai então lá para a fórmula do pH. Eu passei para vocês essa fórmula aqui. Falei que essa daqui também é possível, porque quando você está trabalhando com bases, a base ela não vai ter concentração de H+, certo? Pela teoria de Arrhenius, a base vai ter concentração de OH-. Então, quando você está trabalhando com bases, você pode medir, né, o pH através do pOH e depois você faz outra fórmula lá para poder transformar esse pOH em pH também, para descobrir um valor maior do que 7, né? Essa fórmula do pH aqui, ela está na forma logaritma. E como nós sabemos lá da matemática, nós podemos transformar a forma logaritma em forma exponencial. É como se a gente pegasse esse azinho aqui, que é a base do logaritmo, e jogasse ele para cá, fazendo o c subir. Aí eu pego esse 10, cadê? Tem um 10 aqui, porque é log da base 10, tá? Quando não aparece é 10. Eu vou jogar ele, ó, fazendo o pH subir. É claro também que eu troco de sinal aqui por apenas uma convenção, tá? Para que ele fique, então, dessa forma aqui. O pH está aqui, certo? E aí a gente olha, eu vou colocar os valores de pH como positivos, tá? Só para a gente não se confundir. A gente olha lá que tem uma cidade com pH, certo? De 10 elevado a 4,5. E nós temos outra cidade com pH de 10 elevado a 5,5. A diferença desse para esse é de 1, sim. Mas a diferença em números que nós somos acostumados a medir, vocês devem lembrar que quando a gente tem um expoente, como é que a gente faz para calcular? 10 elevado a 3 é 10, né, vezes 10, vezes 10. O 10 vai se repetir 3 vezes multiplicando, não é? Então, a diferença desse daqui para esse daqui é de 10 vezes. Entende? Porque, de certa forma, muito entre aspas, né? Porque ali tem um 5,5, aqui como se eu estivesse multiplicando 5, 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. E ali 4 vezes, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes apenas. O que a gente tem, então, de diferença? Que Piracicaba é 10 vezes mais ácida do que Cubatão. Porque esse valor ele tem uma grandeza de 10 vezes na diferença. E Cubatão é 10 vezes menos ácido do que Piracicaba, a chuva, né? Essa é a diferença em relação ao pH.